Fala galera, tudo tranquilo? Vamos dar prosseguimento aqui nossos estudos sobre vegetações costeiras, vegetações em faixas, né, litorâneas. Bacana, vamos começar aqui falando sobre os mangues. Gente, aqui eu queria destacar antes do início a importância das contribuições do professor de biologia, tá? Seria assim, importantíssima uma aula interdisciplinar com as contribuições dessa área do conhecimento, né, da biologia, tá bom? Então, assim, questões aqui que de certa forma exigem conhecimentos, né, dos biólogos, dessa importante área do conhecimento. Então vou tentar falar um pouquinho aqui da parte mais basiquinha, né, da parte mais tranquila aqui. Então, importante aí, né, explorar os conhecimentos dos professores de biologia, tá bom? Então, quando a gente fala dos mangues, né, a gente precisa entender o seguinte, desmistificar algumas coisas. É uma área extremamente riquíssima em biodiversidade, tá legal? Ela vai se localizar nas áreas de transição, naquelas áreas de encontro entre água doce, que a gente está falando de rios, né, que vão desembocar, que vão desaguar no oceano, e as águas salgadas, inclusive em áreas, né, suscetíveis à variação das marés, tá bom? Então é importante perceber isso, a famosa maré viva, né, essas variações que acontecem aí com a maré. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Vamos posicionar aqui, olha só que interessante. Então você está percebendo aqui uma vegetação adaptada a essa realidade. Você está percebendo aqui a presença de espécies com raízes aéreas, raízes escora, esse emaranhado de raízes que funcionam como fosse filtros, né, para as águas dos rios, onde nós temos o acúmulo ali de matéria orgânica, certo? Que vai fornecer alimentos e uma área de reprodução para as espécies, certo? Inclusive, a gente pode perceber pela grande presença de matéria orgânica, inclusive em processo de decomposição, o cheiro, né, o odor característico dessas áreas, né? Pegando essa imagem aqui para ficar um pouco mais fácil, né, de entender. Olha só que coisa linda. Então, as próprias espécies, né, da natureza, as espécies da fauna são adaptadas a essa realidade. Quando a gente fala de mangues, por exemplo, a gente pensa no caranguejo, né? E ao mesmo tempo a exploração deles. Então a gente pode perceber que essa região aí, né, é extremamente rica em biodiversidade, mas também degradada. Então a gente pode chamar atenção, por exemplo, para países como o Brasil, como países asiáticos, onde os mangues estão sendo extremamente exterminados, degradados pela exploração das suas riquezas, ao mesmo tempo pelo lixo, pelo esgoto, pelo processo, né, de aterramento que acontece, né, que vão avançando com essas áreas de aterros. Então todo esse dinamismo relacionado à exploração, à urbanização dessas áreas chama bastante atenção, tá bom? Então, voltando aqui às características, né, pra gente não deixar furo nenhum aqui, ó. Então essas áreas, né, é a área de encontro entre a água do mar e a água do rio, tá bom? Alta salinidade, então água salobra ali, como eu citei para vocês, mostrei, ó, raízes aéreas, raízes escoras, adaptada a ambiente baixa oxigenação, tá bom? Riquíssima, né, em matéria orgânica que funciona como área de obtenção de alimentos, área de reprodução de espécies, tá? Então a gente precisa entender essa região, tá bom? Olha o Brasil como se destaca, né? Cerca de 12% dos mangues do planeta estão aqui, olha a grandiosidade, né, da costa brasileira, tá bom? Tanto os mangues como as restingas são áreas de proteção permanente, são chamadas APPs. Rômulo, mas muitas vezes não são respeitados, infelizmente não são respeitados, mas pela legislação atual são áreas de proteção permanente, isso é importantíssimo, tá? Vamos dar sequência aqui, falar um pouquinho sobre as restingas, essa vegetação que vai se desenvolver nas áreas, né, próximas às praias. Então nós temos aqui uma vegetação que vai ser adaptada a essa realidade. Repare, nós temos uma vegetação rasteira, né, esparsa, que vai se desenvolvendo ao longo dessas faixas de areia suscetíveis às marés, a muito vento, né, uma área arenosa que vai se adaptando e também extrema importância, onde nós temos ali berçários de espécies, como por exemplo, né, tartarugas. Nós temos ali áreas de obtenção de alimentos por parte de muitas espécies também, que também estão extremamente degradadas, são extremamente destruídas continuamente, estão ameaçadas pela presença do homem, né? Bacana. Então a gente pode perceber que até mesmo as pessoas que frequentam as praias, né, não respeitam isso. É muito comum, por exemplo, em cidades turísticas, né, pela grande presença, né, de costa,
Assim, a prefeitura até tentar colocar uma cerquinha ali, placas e tal, para tentar conscientizar a população, mas o que a gente pode perceber no dia a dia é uma grande degradação dessas áreas, né? Lindíssimas, né? Muito bacana, tá? Então coloquei aqui algumas informações importantes para vocês, tá? Que caracterizam justamente essas áreas que precisam ter olhar, certo? Por parte do poder público, por parte da sociedade, tá bom? Que são nossas queridas áreas de restinga, essa vegetação que vai se desenvolver ao longo das faixas de areia, tá bom? Certo? Então, é isso aí que eu precisava que vocês soubessem, esses detalhezinhos aí. E qualquer dúvida é só falar comigo para a gente poder resolver, tá bom? Para a gente poder aprofundar alguma coisa, ou revisar alguma coisa, voltar a falar de algum ponto, tá bom? Aqui, grande abraço para vocês, tá certo? Então, ó, além do posicionamento geográfico, as características, né, dessas vegetações, então assim, aspectos, né, característicos peculiares dessas vegetações costeiras e principalmente os fatores de degradação e as possibilidades de minimização dos impactos de forma, né, a preservar esses ambientes tão degradados, não somente no Brasil, mas infelizmente em grande parte do mundo. Tá bom? Aqui, beijão para vocês, grande abraço aí.